Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a aula de filosofia a gente vai dar uma reforçada num filósofo chamado Sócrates, ok? E primeiro a gente vai para nossas dicas de estudo, deixar próximo de você todo o seu material, utilizar um fone de ouvido para não ouvir ruídos externos, né? Para se concentrar na sua aula e procurar um lugar bem ventilado e tranquilo, ok? Vamos para a nossa aula. Sócrates, nascido em 470 a.C. e faleceu em menos 399 a.C. Foi um filósofo grego, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é reconhecido como o pai da filosofia, né? A gente sabe que tem um período que é chamado de pré-socrático, que é antes dele, e tem um período socrático, que é o período em que ele estava vivo, e o pós-socrático, né, que é depois do seu falecimento, né, que é depois de menos 399 a.C. Então, assim, ele é considerado o pai da filosofia porque ele foi que deu o pontapé inicial nessa coisa de duvidar das coisas, né? Então, ele fez o primeiro uso do que propriamente dito seria filosofia. Então, vamos ver aqui. É reconhecido como o pai da filosofia por representar o grande marco da filosofia ocidental, ok? Da sua infância pouco se sabe, para além da sua origem pobre. Ele era filho de um escultor, Sofronisco, e uma parteira, Fenarete, da qual Sócrates pegaria a ideia do parto para sua forma de fazer filosofia. Homem feito chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza da sua figura e de seus hábitos. Ele era corpulento, com olhos saltados, vestes rotas e pés descalços. Era considerado o homem mais feio de Atenas. Costumava ficar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Nessa época, teve início a segunda fase da filosofia grega, conhecido como socrática ou antropológica, onde Sócrates foi o principal filósofo desse período da filosofia antiga. Nessa fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade. Passaram a perguntar: o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Uma vez que na primeira fase da filosofia grega a preocupação era com a origem do mundo, fase que ficou conhecida como o período pré-socrático da filosofia. E aí a gente tem uma foto das ruínas do oráculo de Delfos, né? Templo do deus Apolo, na Grécia. E em sua entrada você podia ler: conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates existiam verdades universais, válidas para toda a humanidade, em qualquer espaço de tempo. Para encontrá-las era necessário refletir sobre elas. Essa percepção da verdade como alcançável é um fator de diferenciação entre Sócrates e os sofistas. O princípio da filosofia de Sócrates está na frase, né, conhece-te a ti mesmo, né, que era aquela que a gente viu lá nas ruínas de Delfos. Um oráculo universal dado pelo deus Apolo na mitologia grega. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer a sua própria ignorância. Né? Então ele achava que se o homem não se conhecesse, se ele não conseguisse, né, saber quem ele realmente era e o que realmente ele estava buscando, né, ele jamais poderia, né, deixar de reconhecer a sua ignorância e assim também não poderia estar buscando nada. Né? Como é que eu não vou me reconhecer? Como é que eu não vou saber o que eu sou, o que eu quero? Como é que eu vou buscar alguma coisa? Então era esse o pensamento, né, do Sócrates. O próprio Sócrates, ao consultar o oráculo de Delfos, recebeu uma mensagem de que ele era o mais sábio entre os gregos. Sócrates percebeu que ele era sábio porque dentre os sábios era o único que julgava não saber o que buscava, né? O verdadeiro conhecimento.
Da afirmação de sua própria ignorância fez surgir a célebre frase: só sei que nada sei. Né? Quando a gente associa a filosofia, a gente sempre encontra essa frase, né? Que ela é bem conhecida, só sei que nada sei, que era de Sócrates. E a gente também vê a lá de Thomas Hobbes, que é o homem é o lobo do homem. Né? A gente sempre está vendo essas frases quando a gente faz associação à filosofia. A partir dessa ideia é desenvolvido o método socrático. O filósofo inicia uma discussão e conduz seu interlocutor ao reconhecimento de sua própria ignorância através do diálogo. É a primeira fase de seu método, chamada de ironia da refutação. Na segunda fase, a maiêutica, técnicas de trazer à luz. Sócrates solicitava vários exemplos particulares do que estava sendo discutido. Por exemplo, ao ser questionado sobre a coragem, desenvolveu um diálogo com um general muito respeitado por sua atuação em guerras, o general Laques. Lhe dá exemplos de atos corajosos. Não satisfeito, Sócrates analisa esses casos com a finalidade de descobrir o que é comum entre todos eles. Esse algo comum poderia representar o conceito de coragem, a essência dos atos heróicos que existirá em qualquer ato corajoso, independente das circunstâncias. A técnica de trazer à luz pressupõe uma crença de Sócrates segundo a qual a verdade está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la porque não só está envolto em falsas ideias e em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. E o Sócrates ele foi muito perseguido, né, porque ele conseguiu chamar muita atenção dos jovens, né, e das pessoas que estudavam naquele tempo, e as suas ideias, né, que eram contra as ideias do princípio lá, que cultuava os deuses e tal, né, quando ele começou a usar a filosofia, ele foi criticado, foi julgado, né, e foi morto em praça pública. E as pessoas, em um seu último ato antes da sua morte, receberam essa frase, né, que ele deixou. E ele disse assim: é hora de irmos, eu para a morte, vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Né? Ele não acreditava, né, que existiam esses deuses e que existia um outro plano, ele achava que a vida era única. Então ele deixou essa frase aí para que as pessoas do tempo lá pudessem refletir. E, por fim, eu deixo a atividade de vocês, que é pesquisar e escrever no seu caderno a importância de Sócrates para a filosofia. Não é? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Sigam a gente nas nossas redes sociais, deixem um like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para estar seguindo e saber das novidades da escola. Ok? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.